Bem-vindos ao Linha de Golo, o programa na Newman, todas as semanas, onde falamos de futebol e com os protagonistas do futebol. Como habitualmente estamos neste fantástico cenário, o FootLab em Lisboa. Ora, e como já estamos em ambiente de Euro 2020, falar com aquele que foi um dos heróis da Seleção Nacional ao longo de vários Euros, 2000, 2004, 2008. Dou então as boas-vindas ao Nuno Gomes, que está connosco por videoconferência. Nuno, viva, obrigado por estares connosco e é sempre um gosto falar contigo. Recordarmos, enfim, se calhar as grandes memórias, as várias memórias que tens de campeonatos da Europa, mas antes disso, e antes de percebermos e de lembrarmos que marcaste em todos os Euros em que participaste, quais é que pensas que são as reais hipóteses de Portugal neste Euro 2020, que vai ser jogado em 2021, por via das circunstâncias que todos nós conhecemos, mas quais são, na tua opinião, as reais hipóteses de Portugal? Olá, Rui. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto e um prazer para mim também estar presente nesta entrevista. E aproveito para mandar um abraço a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver. Obrigado. Em relação à tua pergunta, é assim, olhando para a nossa seleção, nós temos que sonhar alto, porque realmente temos uma seleção muito equilibrada em todo o campo, seja na defesa, seja no meio campo, seja no ataque, jogadores de muita qualidade e, portanto, obrigam-nos a sonhar alto, porque, sinceramente, na minha opinião, nós somos uma das seleções com maior talento, principalmente a nível individual, olhando para todos os setores daqueles jogadores que o Mr. Fernando Santos convocou e olhando também para todos os setores da equipa. Por isso, eu espero que as coisas possam também funcionar como equipa, porque será também o mais importante. E espero que Portugal possa chegar o mais longe possível, revalidar o título, por exemplo, seria o nosso maior sonho. Eu acho que Portugal tem condições para isso, mas como é óbvio, para se ser campeão da Europa, muitas vezes o ter equipa para isso, o talento só não chega, é preciso também reunir uma série de fatores para que tudo corra bem para o nosso lado, como por exemplo foi no Euro 2016, e portanto vamos esperar que a estrelinha também nos acompanhe para que Portugal volte a fazer um grande europeu e volte também a poder chegar o mais longe possível. Eu acho que temos essa vontade, esse sonho, e temos equipa para isso. Nuno, desde 2000, e olhando para as participações, e Portugal tem estado desde 2000 sempre presente em todas as grandes competições, desde europeus a mundiais, mas Portugal sempre foi incluído no grupo dos potenciais favoritos, portanto, na perspectiva de chegar o mais longe possível. Aquilo que eu te pergunto é, agora que Portugal é campeão europeu desde 2016, o sonho transforma-se em mais do que isso, em obrigação, na tua opinião? Eu acho que acarreta uma maior responsabilidade, não é? Porque se por um lado os adversários, as outras seleções vão olhar para nós como uma seleção que é capaz de vencer, que já provou que é capaz de vencer, porque se calhar antigamente nós tivemos sempre perto, mas nunca conseguimos levantar a taça. Em 2016 se calhar também não éramos os favoritos, e Portugal ganhou, e portanto olhando também para o nível da nossa equipa, o valor dos nossos jogadores, as outras seleções sabem que Portugal é um candidato, e vão também não só respeitar-nos mais, mas também perceber que Portugal é capaz de ganhar. Portanto, a responsabilidade para o nosso lado é maior, porque também vão estar. É sempre bom, é sempre bom sinal
é sinal de que há respeito pela nossa seleção e que também que há reconhecimento da qualidade, não é? O selecionador nacional, o Fernando Santos, diz que não vê grande diferença entre a qualidade da seleção de 2016 e esta de 2020/2021. E tu? Eu concordo. Nós analisando, se calhar, o plantel dos convocados para 2016, se calhar, eu não fiz essa estatística, essa média, se calhar em termos de idade havia jogadores mais velhos, vou chamar assim, mais velhos do que olhando para esta seleção deste Euro que vai começar. Mas em termos de qualidade, sei lá, comparar um Félix ao Nani, um Bernardo Silva ao Quaresma, eu acho que estão ela por ela, que havia jogadores, principalmente do meio campo para a frente, com uma qualidade brutal e que continua a existir, até se calhar com mais opções hoje em dia do que aquela de 2016. Não vai ser por aí, não vai ser pela inexperiência que poderá existir em alguns jogadores jovens, acho que não. São jogadores habituados a lidar com a pressão, a jogar sempre todos os fins de semana e a meio da semana em grandes competições e, portanto, também por isso eu acho que nós somos sérios candidatos, mas como é óbvio, logo à partida o nosso grupo é um grupo onde estão mais 2 candidatos, na minha opinião, e portanto tudo depende de como é que vai correr a fase de grupos. Nuno, muitos destes jogadores desta seleção viram-te a marcar a Inglaterra, viram-te a marcar à Turquia, viram-te a marcar à França, viram-te a marcar à Espanha, viram-te a marcar em todos os Euros e uma série de golos ao serviço da seleção nacional. Se calhar viam-te como o herói, referência deles, mas eles conquistaram, enfim, até agora o primeiro grande título para a seleção nacional, que foi o Euro 2016. O que é que eles são para ti, hoje em dia? No Euro 2000, se calhar alguns ainda não tinham nascido. Se calhar, é verdade, né? Já há 20 anos, mais de 20 anos. Há 99, tem lá um pelo menos, que é o Félix, que é de 99, tinha um aninho, não sei se ele se lembrará, mas como é óbvio, eu também tive a experiência de trabalhar depois de acabar a carreira, de trabalhar no Benfica, e fui-me cruzando também e fui acompanhando também o crescimento de alguns jogadores que fazem parte desta seleção, não é? E privei com eles mais intimamente e, portanto, fico feliz também por vê-los agora a jogar ao mais alto nível, como costuma dizer, e vê-los também a representar a nossa seleção. É para mim também um motivo de orgulho e fico muito feliz por eles e pela família deles de os ver em grande. Eu acho que não há sentimento igual, pelo menos na minha opinião, e aquilo que eu sentia, não há sentimento igual do que estar a representar o seu país numa grande competição como é o europeu. Fez no ano passado 20 anos dessa vitória, essa histórica vitória frente à Inglaterra, e eu recordo-me estar no exterior do estádio em Eindhoven a fazer várias reportagens de rua para a Sport TV, e quando cheguei a um café perto do Philips Stadium, Portugal já perdia por 2-0. Enfim, meti as mãos à cabeça e a morder-me todo com os adeptos ingleses que já gozavam connosco. Imagino vocês no campo. Aquilo que eu te pergunto, Nuno, é como é que os adultos de agora e que viram esse Euro, enfim, já disseste o exemplo do Félix, que se calhar não assistiu, mas como é que os adultos agora que viram esse Euro, se calhar com 5, 6, 7, 8 anos, te abordam e recordam os golos que marcaste? Sim, por acaso eu tenho muitas vezes pessoas a abordar-me a dizer, algumas que estavam lá no próprio estádio, outras que se lembram onde é que estavam quando esse golo e esse jogo aconteceu. Lá está, é para mim um motivo de orgulho saber também que muitas pessoas se lembram onde estavam e o que é que estavam a fazer nesse dia, nessa hora, nesse jogo. Eu acho que é indicador da importância do jogo em si e do golo, não é? Porque foi realmente um jogo histórico, memorável. Eu acho que a nível também
de europeus, foi dos jogos que houve mais incerteza de como iria ficar o jogo até ao final, de que houve grande emoção durante toda a maior parte do jogo, e portanto também por aí é um jogo que a própria UEFA considera como sendo um dos históricos dos europeus, e depois foi a reviravolta que foi, não é? Como disseste, e bem, aos 20 minutos já estávamos a perder 2-0 e nós, por momentos, pensar dentro do campo que isto vai correr muito mal, não é? Isto vai correr muito mal, mas por outro lado, sentir que estávamos a fazer as coisas bem, sentir que estávamos a fazer aquilo que também tínhamos previsto fazer, e que as coisas estavam a sair, só faltava mesmo um golo. Inglaterra, o jogo estava a ser equilibrado, a Inglaterra foi feliz em dois lances, conseguiu concretizar praticamente nas duas oportunidades que teve ao chegar à nossa baliza, e nós continuamos sempre na mesma maneira, a jogar da mesma maneira. O Mister não fez alterações porque se calhar podia ficar tentado em mudar logo alguma coisa, mas acreditou que a equipa estava bem, e nós conseguimos ainda ao intervalo, antes do intervalo, empatar para 2-2, e depois foi uma segunda parte diferente, porque tanto nós como eles sabíamos que a qualquer momento podíamos marcar, e portanto foi um jogo se calhar na segunda parte mais pensado, mais tático, e surgiu o meu golo, que encheu de alegria aos portugueses. Tem essa coincidência e curiosidade que foi o meu primeiro golo também ao serviço da Seleção A. Já tinha feito muitos, mas pelas seleções mais jovens, e portanto é um golo que teve e que tem para mim um grande significado, e que, indo ao encontro da tua pergunta, e que realmente faz com que muitas pessoas me abordem na rua e que me falem desse golo e que recordem esses momentos. Esse gol foi incrível, sem dúvida alguma, mas aquele gol contra a Espanha em 2004 fez e milhões de portugueses quase chorar de emoção, aquele gol que marcas em Alvalade. Nuno, eu sei que este Euro 2000 é aquele mais emocionalmente significativo para ti, por ter sido também o teu primeiro Euro, o primeiro gol que marcas ao serviço da seleção principal, mas esse contra a Espanha, eu pergunto, em que posição está na tua galeria, dos vários que marcaste na tua carreira? Para mim é sempre muito difícil. Se me pedem para eleger eu fico sempre muito indeciso em relação a esse do golo com a Inglaterra no Euro 2000 e o golo com a Espanha. Muito pelo significado do golo, não é? E porque nós sabíamos que tínhamos que ganhar o jogo, porque senão íamos mais cedo para casa. E o próprio significado do golo em si, que nos deu a vitória, tem uma importância muito grande, porque era um europeu que estávamos a organizar em nossa casa, e seria muito mau para todos nós sermos eliminados na fase de grupos. E, portanto, esse golo também tem um significado muito, muito grande. É sempre muito difícil escolher entre um e outro. Eu creio que o golo com a Espanha terá um maior significado, se calhar em termos gerais, em termos de equipa, porque se calhar o do Euro 2000 com a Inglaterra, em nível pessoal, é certo que deu a vitória num grande jogo, mas a nível pessoal foi o meu primeiro golo. Normalmente os primeiros nunca se esquecem. Nuno, para terminarmos, Cristiano Ronaldo continua a ser a máquina, também já o referiste várias vezes, eu pergunto, para este do Euro 2020, em 2021, continua a ser a máquina, CR7? Sem dúvida. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, a nossa seleção ganha muito com o Cristiano em campo, e depois, independentemente, é certo que
este ano a Juventus não conseguiu ganhar a Liga Italiana, coisa que já não acontecia há muito tempo. Não conseguiu também chegar longe na Champions League, que é sempre um dos maiores objetivos também do próprio Cristiano. Mas olhando para os números, o Cristiano fez o dele e manteve aquela média de golos que nos tem habituado ano após ano a fazer. E, portanto, não tenho a menor dúvida que ele vai ser importante para a nossa seleção neste europeu. Não tenho a menor dúvida que ele, em campo, torna a nossa seleção muito mais forte. E, portanto, ele continua a ser a máquina. É certo que, se calhar, e porque a idade não perdoa, toca a todos, não é? Algumas características que fizeram dele e que fazem dele um dos melhores do mundo, nós se calhar já notamos que não estão iguais, acima de tudo a velocidade, mas ele ganhou outras coisas também, que continua letal, de frente para a baliza, continua o Cristiano que nós crescemos também habituados a ver, e portanto ele é sempre uma mais-valia para a nossa seleção. Nuno, achas que vai haver algum herói surpresa nesta seleção? Falaste aqui de Cristiano, mas dentre os novos, tens aqui uma aposta específica ou não? Ou que gostarias de ver aqui explodir neste Euro? Olha, eu gostaria... há muitos jogadores com quem eu simpatizo, uns mais do que outros, como é óbvio, mas também uns porque tenho uma maior ligação de proximidade, porque conheço pessoalmente, outros nem tanto. Mas até te falo em dois jogadores que privei pouco, mas que podem ser também, se calhar, jogadores que... Não daqueles nomes que nós... Olhando para a seleção, falamos logo, não é? Por exemplo, falamos do Cristiano, posso falar do Bernardo Silva, do João Félix ou do Bruno Fernandes, que está numa forma incrível e que com certeza que vai ser uma das figuras da nossa seleção. Mas se calhar dois nomes que eu gostava, e também pelas posições que eles jogam. Um que é o André Silva, que é um jogador, um 9, não é? Um ponta de lança. E que fez uma época fantástica, e portanto também não sei se irá ter grandes oportunidades ou não, mas a tua pergunta foi um jogador se calhar insuspeito, não é? Ou um jogador que possa surpreender. A mim não vai surpreender, mas se calhar é daqueles nomes em que não estaremos a contar tanto que possa ser uma das figuras, não é? E o outro é o Diogo Jota. Porque também, lá está, apesar de ser o Diogo Jota e nós sabermos onde é que ele joga, que joga no Liverpool, que fez também uma grande época, lesionou-se agora na parte final, mas tem vindo a crescer muito também, e na própria seleção também tem vindo a garantir o seu espaço. Comparando com outros nomes, se calhar não é um nome mais sonante, não é? Mas parece-me que seja André Silva ou Diogo Jota, podem ser também umas figuras de destaque da nossa seleção. Nuno, muito obrigado por todos estes momentos que partilhaste connosco, estas memórias e estas perspectivas para o Euro 2020. Foi mais, então, Nuno Gomes, convidado deste Linha de Golo, todas as semanas na Newman.